Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Dez horas mais 20 minutos, nós voltamos com Bastidores do Poder. Lembrando que você pode participar do nosso programa ligando para 971021493. Manda mensagem de texto, tá bom? Que às vezes você manda mensagem de áudio e a gente não consegue ouvir aqui em tempo real. 971021493, Bastidores do Poder hoje comigo e também com o Edmilson Siqueira, o Leandro Renato, o Lucas Pessoa nos ajudando aqui na parte técnica, pilotando aqui a nave da RB+, e também todo esse timão aqui comandado pelo Gil Kleber. O Bastidores do Poder faz hoje a terceira entrevista da sabatina com os candidatos ao governo do estado de São Paulo. O tempo será de 30 minutos para cada candidato. Hoje quem participa conosco é Edson Dorta, candidato ao governo do estado de São Paulo pelo PCO, que é o Partido da Causa Operária. Edson Dorta é carteiro e trabalha nos Correios desde 1994. Ele foi diretor do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios em Campinas e região, foi candidato a vice-presidente da República na chapa encabeçada por Rui Costa Pimenta. Candidato, a primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor é: o que credencia o senhor a ser candidato ao governo de São Paulo? Primeiro que a gente não entende as eleições como um problema individual, né, de candidato. A gente entende a eleição como uma luta política entre classes sociais, né? Então, o credenciamento da minha candidatura, ela vem de um processo político em que a gente credencia, na verdade, o Partido da Causa Operária. Eu sou só uma representação do programa, da luta que a gente tem no dia a dia, nas categorias que a gente participa. Por exemplo, você falou que eu sou trabalhador dos Correios, a gente luta dentro dos Correios contra a privatização da empresa, por aumento de salário. Outros companheiros nossos, que são candidatos em outros estados, também têm envolvimento nas lutas sociais do dia a dia. Isso que credencia os candidatos do PCO, né? A luta que eles levam no dia a dia pelas reivindicações de determinadas categorias, determinados setores sociais, que no caso inclui a grande maioria da população, que são os trabalhadores. E essas causas sociais, como o senhor disse, então, é que tem motivado, inclusive, o programa de governo do seu partido. O programa, uma pergunta que sempre fazem para nós, do PCO, é qual é o nosso programa de governo. Nosso programa de governo é o programa que a gente atua todos os dias nas nossas reivindicações diárias. Na verdade, o PCO ele não elabora um programa num escritório. O PCO é um partido ligado aos movimentos sociais, participa o tempo todo na luta social e dali que saem as reivindicações. Todas as nossas propostas, o nosso programa político para as eleições nada mais é do que o que a gente já defende nas ruas, nas categorias, nas fábricas, nos bairros, nas comunidades. A gente só transforma, vamos dizer assim, um palco da reivindicação, né? Ao invés de a gente estar na rua defendendo o aumento de salário, moradia, a gente participa das eleições para trazer essas reivindicações populares do povo para as eleições. Antes de passar para o Edmilson fazer a pergunta dele, eu quero insistir nesse ponto com o senhor. O senhor disse sim que o partido não tem um programa elaborado de governo, mas os eleitores, daquilo que a gente viu, nas últimas eleições para presidente, por exemplo, eu estou insistindo muito nesse ponto aqui. Os ouvintes que ouvem sempre o Bastidores do Poder estão até cansados de me ouvirem falar isso. As pessoas escolheram o candidato A porque não queriam o candidato B, não estavam preocupados com o programa de governo dele. Agora, estavam pelo menos procurando um candidato C, porque não queria nem o candidato B, nem o candidato A. Mas não teria que ter alguma coisa que conquistasse? Por exemplo, eu pegaria o plano de governo e falaria: puxa vida, esses caras querem trabalhar naquilo que eu penso, eu vou votar para eles porque eu acredito nessa proposta. Você não acha que deveria ser assim? Não, eu acho que, na verdade, é um aspecto que a gente deveria debater sobre o problema das eleições. Todo mundo, você
pegar no Tribunal Eleitoral, todo mundo apresenta um programa de governo. Todos lá, é obrigatório, inclusive. Você vai registrar uma candidatura, o TSE, para registrar a candidatura, você tem que apresentar um programa de governo. O problema é que a gente chama, né, que esses programas de governo são uma verdadeira farsa. É promessas, a população, inclusive, ela está com o saco cheio de eleições, porque passa a eleição e vem outra eleição e as promessas viram promessas eleitorais. Tem até piada sobre você fazer promessa e falar assim, isso aí é promessa de político. O que eu estou dizendo não é que o nosso programa de governo não é uma promessa. O nosso programa de governo do PCO, que a gente apresentou no TSE, ao contrário de outros candidatos, é as reivindicações cotidianas dos trabalhadores durante a vida dele como trabalhador, como morador de periferia, como um cidadão comum, entendeu? Não é uma promessa, porque todo mundo, você deve ter muita experiência de jornalismo, você sabe, já deve ter feito cobertura de várias eleições, é a mesma ladainha sempre, vamos melhorar a saúde, vamos melhorar a educação, Exatamente. Vamos melhorar a moradia, vamos melhorar o transporte, e acaba as eleições, você vê corte na saúde, corte de verbas na educação, corte de verbas na moradia, etc. Está favorecendo os interesses dos grandes capitalistas, como a especulação imobiliária, como o pessoal que controla o transporte público, etc. Então, a gente, ao contrário desses candidatos, a gente não faz promessa. A gente vem para as eleições com um programa político, um programa em que os trabalhadores têm que defender, que é as reivindicações dele no cotidiano. Nós, por exemplo, apresentamos o seguinte, para ter emprego, é necessário reduzir a jornada de trabalho para 35 horas semanais, para que trabalhe-se menos horas, para que abra vagas para outros trabalharem. Questão do salário. Nós achamos que, como a inflação teve uma escalada, é necessário uma escala móvel nos salários. É como se, na época do Sarney, eu acho que você lembra, que a inflação era absurda, você tinha um gatilho salarial. Você não pode ficar esperando um Chegou ano. naquele ponto. Chegou, vamos supor, 3%, tem que recompor a perda do trabalhador. Não pode ficar esperando um ano, e mesmo depois de um ano, vem o patrão e fala assim, não vou nem repor o que você perdeu, supostamente pela inflação, que a gente também sabe que a inflação ela não corresponde ao preço do dia a dia no supermercado e outros lugares. Então é isso. Nós levantamos as reivindicações do dia a dia dos trabalhadores, trazemos para a eleição e chamamos os trabalhadores a defender esse programa, porque também a gente entende como é organizado o regime político no país. Nenhum candidato vai resolver esse problema sozinho. Precisa da mobilização popular. Precisa que o povo se movimente e exija isso daí. E a gente sabe que muitos candidatos aí são eleitos sobre o financiamento dos interesses dos grandes capitalistas. Esse pessoal não quer que melhore a situação do povo. Eles querem que continuem ganhando altos lucros, tipo banqueiros, grandes industriais, etc. Ok, estamos ouvindo Edson Dorta, candidato ao governo do estado de São Paulo pelo Partido da Causa Operária. Edmilson. Candidato, ontem nós entrevistamos o candidato do PSTU a governador, o Altino Júnior. Hoje nós estamos com o senhor, que é do PCO. São dois candidatos de partidos da extrema esquerda. E o discurso dos dois é mais ou menos parecido no que tange ao objetivo, que é a classe trabalhadora. O senhor fala em classe trabalhadora sempre nas suas respostas, o candidato do PSTU também falava. A minha pergunta vai nesse sentido. O discurso dos partidos de extrema esquerda no Brasil, eles estão sempre voltados para os trabalhadores, que são a maioria dos eleitores, obviamente, certo? Eu queria saber o que falta nesse discurso, ou por que esse discurso não alcança o trabalhador de modo a ser convertido em votos, porque a gente vê que a extrema esquerda raramente elege alguém para um cargo majoritário e tem poucos vereadores, poucos deputados, ou às vezes nenhum. O que falta no discurso da esquerda radical do Brasil para que transforme esse discurso em votos, em reais nas urnas? Não, primeiro que a gente precisa entender o processo eleitoral, né? O
processo eleitoral, ele é um processo eleitoral antidemocrático. No Brasil, nos últimos 10 anos, os partidos pequenos, nem horário eleitoral gratuito tem mais na televisão. Você, enquanto um candidato preferencial aí do grande capital tem uma exposição aí de, sei lá, chutando aqui umas 30 horas numa eleição, um candidato igual nós, partidos de extrema esquerda, pequeno, tem, sei lá, 10, 20 segundos. É uma exposição desigual. Não existe nas eleições brasileiras a ideia de que você quer apresentar os candidatos de fato para os eleitores. Eu, por exemplo, participei já de várias campanhas eleitorais, vou fazer campanha na periferia. Tem gente que não me conhece, fala que não me conhece, acha que eu nem sou candidato porque eu não passo na televisão. Enquanto que os candidatos maiores, obviamente, do que já estão administrando o Estado, as prefeituras, eles passam quase todo dia. Outra questão que você falou sobre a questão do discurso em relação aos trabalhadores, eu acho que, na verdade, esse discurso é o discurso que faz com que mobilize até grandes candidaturas. Você veja a questão do Lula. O Lula, ele sempre falou de trabalhador na campanha eleitoral dele. E ele é o candidato mais popular, não só do Brasil, como da América Latina. Ganhou 2 eleições, elegeu a Dilma, que era uma pessoa até Mas ele só foi eleito quando ele mudou o discurso, né? Quando ele fez a Carta de Recife e tal, disse que obedecia às regras capitalistas, etc. e tal, né? Houve uma mudança nele. Inclusive passou a se apresentar de terno e tal. Não, terno é normal, bem radical naquela época. Quando você está nas instituições, mas ele não... Agora, por exemplo, ele está fazendo campanha eleitoral. Ele foi ontem, não sei se você acompanhou, ontem o Lula esteve no ABC, na fábrica da Voco. Sim. Então, mais de, sei lá, 3 mil, 4 mil trabalhadores lá, todo mundo lá ficou em êxtase com a presença do Lula. Então, eu não acho que é o problema do discurso ou da questão de levantar as reivindicações do trabalhador. Eu acho que é um problema justamente do esquema antidemocrático que é organizado as eleições no país. O candidato, eu tenho uma pergunta aqui do nosso ouvinte, aqui, o Digão Selim. Ele pergunta o seguinte para o senhor. Qual a sua opinião sobre o uso de estatais ou autarquias estaduais como cabide de emprego de quem apoia o governo estadual? E fala assim se o programa de governo também não é só uma promessa. Digão Selim. É óbvio que o Estado ele tem que estar a serviço da população, a serviço do povo, né? E, obviamente, que essas distorções relacionadas ao serviço público advêm, inclusive, de uma pressão das empresas privadas que querem subtrair o dinheiro público para os seus interesses. Aí eles corrompem. Estamos vendo agora aí, acabou de dar informação sobre o caso aqui de Campinas, né? Como que se dá esse processo de corrupção? O processo de corrupção se dá justamente pela iniciativa do capitalista da cidade, do Estado, que quer ganhar vantagens com dinheiro público e corrompe alguém do serviço público. Então nós, do PCO, nós entendemos que as empresas públicas elas têm que estar sob o controle dos trabalhadores. Os trabalhadores que estão nessas empresas que têm que ter o controle. E aí nós achamos que os cargos, como é controlado pelos próprios trabalhadores, aqueles que estão desempenhando a função na empresa pública, nós achamos que os cargos dentro dessas empresas elas não devem ser por nomeação. Eles devem ser de forma eletiva. Por exemplo, eu sou dos Correios. Teve aí várias denúncias de processo de corrupção dentro dos Correios, até essa questão de favorecimento por relações políticas, né? Por exemplo, agora o Bolsonaro colocou um general para ser presidente da empresa. O salário dele é de R$40 mil.
É uma indicação política que favorece uma pessoa. Ele já tem o salário dele de general e ainda acumula com o salário do presidente da ECT. O que nós achamos que tem que ser feito? Não deve ser por indicação de nenhum presidente, de nenhum deputado, para favorecer esse esquema de corrupção. A gente acha que todos os cargos dentro da ECT devem ser por eleição. Os trabalhadores se candidatam e os próprios trabalhadores escolhem quem vai ser o presidente, quem vai ser o diretor regional e até os cargos de chefia imediata. E aí, com o poder, inclusive, de revogar. Porque quem manda em você é quem te indicou. Se você é indicado pelo presidente da República, você não vai prestar conta à comunidade e nem aos trabalhadores que estão na empresa. Você vai prestar conta ao presidente da República. Se os trabalhadores elegerem, você vai prestar conta aos trabalhadores. É assim que a gente entende a maneira de resolver essa questão. E também a gente acha que não é por aí que muita gente utiliza esse argumento para propor as privatizações das empresas públicas. Mas, na verdade, quem promove essa corrupção é justamente aqueles que estão na iniciativa privada. Veja agora o processo de privatização da Eletrobras. A Eletrobras foi vendida aí no governo as suas ações e tal, um preço irrisório diante da situação, um serviço de necessidade popular. E, obviamente, que se você vende uma coisa que vale, sei lá, 3 bilhões por 3 milhões, obviamente que houve processo de corrupção aí. Quem que em sã qual a mágica, né? Qual a mágica? Quem que em sã consciência venderia um patrimônio seu, ou se você tem a responsabilidade sobre esse patrimônio, em menos de 1%, 2% do valor real? É óbvio que deveria haver até uma investigação para saber por que eles venderam isso. Fiquei sabendo que a usina de Itaipu, está sendo paga agora, depois de 50 anos. E a hora que eles estão pagando a usina de Itaipu, eles vendem a Eletrobras. Então é um negócio assim que deveria ter, inclusive, investigação. Edmilson. Essas vendas de estatais, normalmente, elas correm dentro da Bolsa de Valores ou por preços de mercado, como aconteceu com muitas delas aí. Eu sempre vejo as críticas a essas vendas dizerem que foram feitas com preços aviltantes, etc. e tal. Mas, na realidade, infelizmente, essas empresas nunca foram, né? Empresas do povo mesmo. Elas sempre cobraram preços caros pelos produtos que vendem também, certo? Como é na iniciativa privada. Um dos problemas do estado de São Paulo e de outros estados do Brasil é o saneamento básico, candidato. O novo marco do saneamento básico no Brasil favoreceu aí a privatização de empresas, certo? Como é que o senhor encara esse problema, já que a gente sabe que tradicionalmente os partidos de esquerda são contra toda e qualquer privatização? Nós entendemos que o processo de privatização, ele piora a vida do povo, aumenta os preços da tarifa, do serviço, até porque quem compra essas empresas, o objetivo dele central não é a entrega do serviço. O objetivo central dele é aumentar o seu capital. Nenhum capitalista vai investir, vamos supor, 2 bilhões ou 2 milhões em uma empresa e ele vai querer que seu capital não aumente 3, 4 vezes lá na Bolsa de Valores. Para isso, ele faz qualquer negócio. Para isso, se ele precisar cortar serviços que ele acha que não está dando lucro, ele corta. Se tiver uma periferia aí que tem um problema de saneamento, mas lá ele não tem lucro, não está importando com a necessidade da população. Por isso que tem que estar na mão do serviço público, das estatais. E a questão de que se essas estatais não estão sendo usadas devidamente ao interesse da população, elas têm que ser fiscalizadas e têm que ser reorganizadas. Já na mão da iniciativa privada, a gente não tem nenhum controle. E a experiência que a gente tem no Brasil é diferente. A experiência do serviço, por exemplo, a questão da energia elétrica que a gente está falando. Nós estamos aí ameaçados de novos apagões. Não existe mais investimento no serviço
de energia elétrica do país. Aqui mesmo em Campinas já teve alguns apagões aí de 2, 3 horas. São Paulo está constantemente acontecendo apagões. E a gente vai pegando outros serviços que foram privatizados, o serviço cai. Sem contar a demissão, né? São empresas que empregam milhares de trabalhadores que fazem a economia girar, e a partir da privatização eles sucateiam tudo. Contratam trabalhadores com um esquema totalmente sucateado de terceirização, serviço precário, temporário, e os acidentes são constantes. Então, só tem prejuízo na privatização. Então, por isso que também na questão do saneamento básico, que é uma necessidade popular, que é uma necessidade de todos, até para desenvolver as cidades, ela tem que estar sob o controle público. Mas, candidato, os grandes casos de corrupção no Brasil aconteceram e continuam acontecendo em empresas públicas, né? Como foi na Petrobras, na própria Eletrobras, nos Correios, como o senhor citou aí. Agora, no governo Bolsonaro, a Codevasp, lá da Companhia do Vale de São Francisco, está aí envolvida em corrupção descarada, né? Todo mundo está percebendo isso. O senhor não acha que as estatais, elas acabam servindo, ao invés de servir ao povo, como deveria ser, elas acabam servindo aos interesses políticos da classe política, única e exclusivamente, em detrimento do resto do país? Não, eu acho que tanto as estatais como as empresas privadas, elas, como nós estamos numa sociedade capitalista, elas sofrem de processos de cooptação, de corrupção, de interesses políticos. O que a gente entende é que as estatais têm que ser controladas de outra forma. Não que, por isso, elas têm que ser privatizadas. A corrupção eu tinha acabado de falar aqui anteriormente. A corrupção nas estatais são provocadas pelas empresas privadas. As empresas privadas querem ganhar dinheiro, e aí ela tem um amigo dentro das empresas estatais, vou colocar amigo. E ela vai lá e utiliza esse amigo para poder arrancar lá o dinheiro público. É assim que funciona. Nós precisamos ter um controle dessas estatais. Nós precisamos cortar essas relações que eles têm de interesses individuais e fazer com que o povo controle. Porque o serviço, obviamente, como é uma necessidade do povo, ela não pode estar na mão de uma iniciativa privada. É do interesse do povo. O povo que tem que gerir esse processo todo. Fala, Edmilson. O senhor está colocando os dirigentes das estatais, os políticos, os daí, como vítimas, né, da sanha capitalista, certo? Eu acho que é o contrário. Normalmente são os políticos que procuram a corrupção, favorecem empresas e condicionam as empresas a ganhar um serviço se elas pagarem propina, certo? Mas é uma visão, eu respeito a visão do senhor, obviamente, certo? Mas discordo dela. Com relação à educação, quais são os planos do PCO dentro do estado de São Paulo, que tem, por exemplo, as 2 maiores universidades do país? Nosso partido, ele é um partido que atua nas universidades, no movimento estudantil, e a gente traz dessa atuação as reivindicações dos próprios estudantes, né? A educação no Brasil, na própria Constituição, ela determina que tem que ser um dever, é um direito do povo e um dever do Estado. Diante disso, nós achamos que a educação ela tem que ser pública, gratuita e para todos. Para a universidade, nós defendemos o fim do vestibular, para que não exista esse funil em que exclui um monte de estudantes. E como seria o processo seletivo? O processo seletivo seria que nem você estuda na escola do ensino médio. Você tem que construir mais universidade e abrir vaga para quantas pessoas forem necessárias. Não é assim no ensino médio? Não é assim no ensino primário? Ninguém faz vestibular para entrar no primeiro ano da primeira série. Ninguém faz vestibular para entrar no primeiro ano. Alguns até fazem em determinados cursinhos técnicos. Tinha um vestibulinho. Acho que o Estado tem que garantir o ensino para a população. O esquema do ensino pago na universidade é para favorecer grandes capitalistas aí da educação, que a gente chama dos tubarões do ensino pago. E, inclusive, a maioria dos lucros deles
vem do financiamento do próprio Estado. As bolsas são o quê? É um subsídio. Os estudantes não têm dinheiro, você veja as mensalidades. O salário no Brasil é R$ 1.200. Os cursos estão mais do que R$ 1.200. Qual trabalhador consegue fazer uma universidade privada? Aí vem o Estado, que supostamente não pode fazer universidade, pega um dinheiro lá, que está no orçamento da educação, e dá para o dono da escola privada, para ele poder garantir que a universidade dele não feche e subsidia o negócio dele. Quando ele poderia utilizar esse dinheiro para construir mais universidade, fazer com que o processo da educação pública avançasse. O ProUni Edmilson, só fazer uma identificação do candidato aqui. Edson Dota, Partido da Causa Operária. Edmilson, vou pedir para você fazer sua última colocação, que a gente já está chegando na parte final aqui do nosso programa, desse bloco. Eu só perguntei se ele considera o ProUni, né, que foi instituído pelo governo do PT, como um favorecimento aí aos tubarões do ensino, como ele chamou. A gente teve várias críticas a esse processo do ProUni quando foi estabelecido pelo governo. A gente acha que ele é um negócio que ameniza, mas mais favorece esse pessoal do que o próprio estudante. A gente fez várias críticas a esse programa do PT. A gente acha que deveria ser utilizado esse dinheiro para a construção das universidades. Apesar que o Lula, ele mesmo faz a campanha publicitária sobre o governo dele, e ele tem razão, ele foi o presidente que mais construiu universidade pública no país, né? Construiu quase umas 20, 30 universidades aí pelo país todo, universidades federais. Mas a gente tem a crítica, sim, a esse programa do ProUni. Queria saber do senhor, candidato Edson Dota, candidato ao governo do Estado de São Paulo pelo Partido da Causa Operária. Pandemia, o que o senhor teria feito de diferente? A gente, em primeiro lugar, foi feito inclusive em outros países, né? Porque foi falado muito em ficar em casa, mas não tinha nenhuma política para testar o povo, né? Teve toda essa... O problema da testagem era fundamental. Você tinha que separar, tinha que arrumar jeito de testar a população para saber quem estava contaminado e quem não estava. E você aí separar a população que estava contaminada. Isso aconteceu na China. Você vê que lá eles testaram a população toda e fizeram com que diminuísse o contágio. Aqui você andava pela rua, você nem sabia se a outra pessoa estava contaminada. E os testes eram um negócio absurdo, né? Quem não tinha condições de fazer o teste não fazia, porque era... Quando chegou ainda o teste, ficou enrolado um tempão. Isso era uma questão, né? Em relação à testagem. Outra questão era o problema até de você conseguir manter a população sem trabalhar, mas com algum tipo de sobrevivência, né? Por exemplo, eu trabalhei no Correio todos os dias da pandemia. Todos os dias. Falavam pra gente assim, não, o Correio tem que trabalhar porque ele entrega serviço essencial, pode entregar remédio, blá, blá, blá. Aí você ia trabalhar, você estava entregando mercadoria do Xing Ling, batom, capinha de celular. Então, quer dizer, no final das contas, a situação de você ficar em casa ficou reduzido para um setor mínimo da sociedade. Você pegava os trabalhadores mesmo, os trabalhadores no metrô em São Paulo era lotado, um absurdo. A construção civil trabalhou o tempo todo, as fábricas trabalharam. Foi só algum setor social aí que ficou em casa. Então, isso daí proliferou absurdamente a Covid no país. Candidato Edson Dota, do Partido da Causa Operária, candidato ao governo do Estado de São Paulo. O senhor tem aí 2 minutos para suas considerações finais, já agradecendo a sua presença aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes de Campinas, e que o senhor tenha um grande sucesso aí na sua campanha. Eu queria só aqui chamar a atenção do problema das eleições, né? Até diante disso agradecer a vocês aí pelo convite, porque nós temos uma participação mínima na imprensa em geral, né? Nós não participamos de debate, nós não temos horário na televisão. Às vezes chamam a gente para falar alguma coisa. E para piorar,
nós fomos aí bloqueados nas nossas redes sociais pelo ministro do agora, né? Do STF, mas agora do TSE, o ministro Alexandre de Moraes. Num processo totalmente inconstitucional, ilegítimo, nas vésperas das eleições. Então, e o que a gente chama atenção, que é um processo que vem se aprofundando no país em relação à liberdade de expressão. Você, supostamente agora, você tem um censor do que você pode ou não falar. E quem determina essa censura é o Alexandre de Moraes. Então, a gente queria chamar atenção para isso, porque isso pode proliferar para toda a sociedade. Agora é o PCO, porque o PCO está nas vésperas da eleição, amanhã pode ser até a Rede Bandeirantes e outros setores aí da sociedade da comunicação. Certo. E por fim, queria chamar o pessoal que está assistindo, acompanhar a gente aí nas eleições, e nós estamos nas eleições também defendendo a candidatura do Lula para presidente. Muito obrigado. Candidato Edson Dorta, do Partido da Causa Operária, candidato ao governo do Estado de São Paulo, participando hoje conosco dos Bastidores do Poder. Bom dia, muito obrigado. Nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já.